Poxa, Tanico, nem acredito que você vai embora. Foi mal, gente, mas eu preciso ir. Eu sinto que é o que eu deveria fazer. Sinto muito por não fazermos uma despedida mais memorável. Relaxa, só o fato de vocês estarem aqui já é o bastante pra mim. Até mais, Tanico, vamos sentir saudades. Falou, galera! Certo, Rafa, agora se preparem, temos que ir. Pra onde vocês vão? A gente vai visitar o nosso avô que mora em um acampamento lá na Flórida. Sim, e Laura, você está no comando enquanto isso. Mas não tem mais ninguém aqui. Relaxa, Laura, se você se sentir sozinho, você pode usar o meu urso de pelúcia, o nome dele é Boris. Eu já deixei ele na sua cama. Espera. O ursinho que você tá falando é aquele ursinho feio pra caramba que dá até pesadelo nas pessoas? Esse mesmo, mas eu não diria que ele é feio, é só diferenciado. Olha que beleza. Eu nem vou dormir mais hoje. Até mais, Laura, a gente volta amanhã cedo. Certo, vamos logo. Ora, eu tô sozinho. Será que você pode me fazer companhia? Foi uma péssima ideia o Rafa ter colocado inteligência artificial nesse urso. É aqui, Odd? Ah, olha só se não são os meus netinhos preferidos. O que você quer, vovô? Ora, mas que audácia, vocês acham que eu estou querendo alguma coisa só porque estou sendo gentil com vocês? Então, você só tá sendo gentil mesmo? Bem, por isso e pra talvez uma rosquinha deliciosa de chocolate coberta de chantilly e ainda por cima com leite condensado. Obrigado, Odd. Eu já disse que você é meu neto preferido. Mas vovô, você disse que eu era seu preferido. Relaxe, Rafa. Eu não tenho preferido de verdade. Eu só falo isso pra incentivar vocês a ajudarem os mais velhos. Vocês dois são os meus preferidos. Mas me tragam doces, ok? Beleza, vovô? Bom, crianças, que história vocês querem ouvir? Ah, e se eu contar pra vocês a história dos caçadores de anomalias? Ah, a gente já sabe, foi o governo que criou eles, né? O quê? Seus pais não contaram a vocês? Não contou o quê? Ah, certo, eu entendo porque eles não contaram. Muito trabalho e pouco tempo, não é? Na verdade, os caçadores de anomalias não foram criados pelo governo. Eles já existiam já faz milhares e milhares de anos. E o que é mais interessante nisso tudo é que os caçadores de anomalias surgiram da nossa descendência, honrando um legado de geração por geração. Prestem bastante atenção, garotos, pois a história que vocês vão ouvir agora foi passada de geração pós geração. A história da nossa família e o nosso legado. Bem, no início, o universo foi criado, e quando ele foi criado, surgiu duas energias cósmicas, uma de luz e a outra de escuridão. Foi passando milhares e milhares de anos, e aquelas duas energias cósmicas evoluíram e se tornaram dois seres extremamente poderosos. A energia de luz adquiriu o nome de Azriel, e a energia de escuridão adquiriu o nome Cronos. Eles foram os primeiros celestiais criados no universo. Eles eram tão poderosos, mas tão poderosos, que para o universo continuar existindo, um deles tinha que ser eliminado. Por isso ambos viviam para batalhar um com o outro, pois só assim eles iriam decidir o destino do universo. Naquela época, o bem e o mal não existiam. Tudo o que existia era poder e nada além disso. Um dia,
Azriel e Cronos tiveram uma batalha tão surreal, mas tão surreal, que eles acabaram rasgando o tecido do universo. E nisso eles criaram uma entidade cósmica tão poderosa que o único jeito do universo aguentar tamanho poder assim era retirando o poder de Azriel e de Cronos. O nome daquela criatura terrível era Dragon Boss. Azriel e Cronos não gostaram nem um pouco da perda dos seus poderes, por isso eles se juntaram pela primeira vez, não pelo certo, mas por poder. A batalha durou milhares de anos. Dentro desses anos todos, eles conseguiram recuperar pequenas partes de seus poderes, mas ainda não era nem perto do imenso poder de Dragon Boss. Dragon Boss, cansado das tentativas desses dois, jogou os dois para dois cantos diferentes do universo. O lançamento de Dragon Boss foi tão forte que destruiu completamente as leis da física e de todo o universo. Azriel foi jogado na direção de um buraco negro e continuou sendo jogado em um vácuo infinito. Caso ele não fizesse nada, ele continuaria daquele jeito que estava, para sempre. Agora Cronos foi uma situação completamente diferente. Ele ficou sendo arremessado por vários dias pelo universo, até que ele chega no planeta Terra, onde havia apenas os dinossauros. O impacto de Cronos na Terra foi tão grande que eliminou os dinossauros e quase chegou a destruir a Terra. Ao passar por isso, de tão fraco que ele estava, ele hibernou por milhares de anos até que conseguisse adquirir mais força para conseguir se levantar. O impacto de Cronos na Terra foi equivalente a uma bomba atômica, só que bem mais poderosa e com uma radiação extremamente alta. A radiação do impacto fez várias espécies evoluírem a uma forma monstruosa. Alguns humanos que viviam naquela época também se transformavam em monstros gigantescos, e foi assim que as anomalias foram criadas. Agora Azriel ficou sendo jogado por milhares e milhares de anos, até que um dia ele conseguiu adquirir força e usou seu poder para voltar até Dragon Boss. Azriel então começou sua jornada que levaria centenas de anos para chegar até Dragon Boss. Enquanto isso, na Terra, Cronos finalmente acordou, porém ainda estava muito fraco para usar seus poderes. Então ele decidiu morar na Terra até que seus poderes voltassem. Cronos foi aprendendo aos poucos como a humanidade funcionava. Ele começou a gostar de viver no planeta Terra e viveu por bastante tempo. Enquanto isso, Azriel, depois de muitos anos, consegue chegar até Dragon Boss. Eles têm uma batalha épica, mas Azriel não chega nem perto do poder imenso de Dragon Boss. Então Azriel tem uma ideia melhor. Ele tenta conversar com Dragon Boss e tenta descobrir o motivo dele estar fazendo isso. Dragon Boss diz que não tem propósito de vida, então Azriel, manipulando ele, consegue fazer com que ele vire o seu escravo, e com isso, Azriel se torna o ser mais poderoso do universo. Enquanto isso, na Terra, Cronos, com o passar dos anos, se torna uma pessoa humilde e simples. Ele se casa e tem uma família com 2 filhos, um garoto chamado Jack e uma garota chamada Nia. A essa altura, Cronos já está muito melhor e poderia sair da Terra a qualquer momento, mas ele decide ficar e proteger o planeta Terra de ameaças que poderiam causar destruição absoluta, se tornar assim o protetor do planeta. Enquanto isso, Azriel fica mais arrogante com o imenso poder que ele possuía, chegando a destruir planetas por motivos ridículos. Azriel decide procurar Cronos para fazê-lo sofrer por tudo que ele tinha feito ele passar. Azriel usa o poder de Dragon Balls para encontrar Cronos. Eles então chegam lá em menos de 2 dias. Azriel e Cronos se reencontram pela primeira vez após milhares de anos. Azriel possui o desejo imenso de lutar contra Cronos, mas Cronos, com humildade, decide não lutar e pede para eles irem embora. Azriel se enfurece e decide acabar com Cronos, então eles começam uma batalha, e nesse momento começa a primeira batalha do bem contra o mal. Cronos derrota Azriel, pois agora ele está com um poder bem maior em suas mãos, o poder de uma motivação verdadeira. Azriel se enfurece
e manda Dragon Ball destruir a Terra. Dragon Ball se prepara para destruir a Terra, mas Cronos luta bravamente contra Dragon Ball. Cronos não consegue nem arranhar Dragon Ball, mas diferente de Azriel, Cronos não desiste e continua lutando. Dragon Ball se cansa da insolência de Cronos, então dá um soco em Cronos e lança ele para um outro canto do universo. O soco de Dragon Ball foi bem mais forte dessa vez. Com o pedido de Azriel, Dragon Ball se prepara e lança um laser que destrói a Terra. Esse foi o fim da Terra e de todos que existiam lá. Mas espere, ainda não é o fim, existe esperança. Cronos consegue fugir do golpe avassalador de Dragon Ball e usa todo o seu poder para proteger o planeta. Dragon Ball se enfurece de vez e usa um golpe muito mais forte que o primeiro. Mesmo assim, Cronos consegue defender a Terra com o poder de uma motivação verdadeira. Azriel, extremamente enfurecido com aquilo, com extrema arrogância, manda Dragon Ball destruir Cronos de vez. Dragon Ball não gosta nem um pouco do jeito que Azriel pede para ele. Dragon Ball, cansado de receber ordens, percebe que não foi feito para servir a um ser inferior. E a partir daquele momento, ele decide que nunca mais irá receber ordens de novo. Então ele dá um soco imenso em Azriel, que vai em direção à Terra. O soco é tão forte que chega a destruir a Terra, mas Cronos, usando seu poder, consegue impedir que a explosão destrua o planeta, e assim salva a humanidade e o planeta. Dragon Ball assiste aquilo e começa a sentir o que Cronos sente sobre o planeta. E então ele começa a mudar a sua opinião. Mas é uma pena que ele mudou para pior. Dragon Ball começa a odiar os sentimentos que ele está tendo no momento. E então, para parar de sentir isso, ele decide destruir sua própria vida junto com o universo, para que esses sentimentos sumam de vez. Então, ele usa todo o seu poder para destruir ele e o universo em seguida. Cronos tenta conversar com Dragon Ball para fazê-lo parar com aquilo de vez, mas falar não adianta nada. Então Cronos, sem escolha, vê que o único jeito era se sacrificar para salvar o universo e o planeta Terra. Ele então usa todo o seu poder para criar um portão interdimensional que mandaria ele para o vazio, onde ele não poderia destruir nada. Ele consegue, mas no processo ele acaba gastando tudo que ele tinha para criar um portal tão imenso como aquele. E nisso, ele cai e morre como um herói, salvando tudo que existe. Descansa em paz, Cronos. Enquanto isso, vocês se lembram dos dois filhos de Cronos? Pois é, depois da morte de Cronos, os dois seguiram caminhos diferentes. Zek decidiu honrar o legado de seu pai de proteger a Terra e assim criou o Clã do Chapéu, que tinha como objetivo principal proteger todo ser vivo existente. Zek tinha herdado poderes de seu pai que ajudariam ele nessa missão de proteger a Terra. Enquanto Nia conhecia um guerreiro habilidoso que lutava contra anomalias para proteger a Terra. Seu nome era Rex Karmazin. Foi importante eles terem se conhecido, pois Nia tinha herdado alguns poderes de seu pai. Um deles era o poder de curar monstros apenas tocando neles. Então eles fizeram uma parceria. Um lutava e a outra curava. E assim eles foram os primeiros caçadores de anomalias. Eles se casaram e tiveram seus descendentes. Todos os descendentes se tornaram caçadores de anomalias, cada um com sua própria individualidade. Até que milhões e milhões de anos depois, a gente vai para a história de um dos descendentes mais importantes da história, Max Karmazin. Ele, de todos os outros descendentes, foi o primeiro a usar a raiva Karmazin. Hã? O que é a raiva Karmazin? A raiva Karmazin é um poder imenso que a nossa família carrega. E o Max foi o primeiro a descobrir isso. Porém, ele também descobriu que o humano não poderia usar esse poder monstruoso para si próprio.
Um ser humano não é capaz de aguentar um poder tão extraordinário assim. Na nossa família existiam milhares de descendentes, mas para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu irei falar apenas de 3 descendentes que fizeram atos grandiosos. Começando pelo Max. Ele cresceu de um menino amador para um homem forte e experiente. Com o passar de sua vida, ele adquiriu sua família, teve filhos e etc. Mas enfim, vocês lembram do Dragon Boss? Pois é, ele sobreviveu à explosão, porém, ele ficou extremamente fraco. Ele usou o pouco poder que tinha para viajar entre universos, para encontrar uma maneira de ficar mais forte. Ele viaja por milhares de anos até que ele ouve falar da história das misteriosas energias primordiais, que concediam poder absoluto para quem usasse. Então, ele começa sua jornada para conseguir as 4 energias celestiais. Depois de um tempo, ele consegue encontrar todas elas. E assim, ele decide cumprir a sua vingança. Ele volta para o universo em que ele foi criado e tenta encontrar Cronos. Mas ele percebe que Cronos já não existia mais. Então, revoltado, ele usa as 4 energias primordiais para tentar não só acabar com aquele universo, mas também com todo o multiverso. Max, sabendo disso, decide reunir o máximo de soldados que ele consegue para lutar contra Dragon Boss. Aliados de outros universos também se juntaram para guerrear contra Dragon Boss, e assim começa a Grande Guerra Dimensional. Humanos, caçadores de anomalias, o Clã do Chapéu, aliados de outros mundos e até celestiais uniram forças para derrotar Dragon Boss. Com o poder das 4 energias primordiais, Dragon Boss estava invencível. Ninguém conseguia fazer nenhum arranhão nele. Essa guerra foi tão intensa que durou 3 anos. Dragon Boss estava tão poderoso que começou a subestimar seus inimigos, e foi aí que ele errou. Quando ele começou a subestimar seus inimigos, ele recebeu um ataque surpresa. Max, pela primeira vez, usou a raiva carmesim para separar as 4 energias primordiais das mãos de Dragon Boss. Ele acabou se sacrificando, mas igual ao seu antepassado, ele salvou o planeta e tudo o que existe fazendo isso. Quando as energias se separaram de Dragon Boss, ele ficou totalmente indefeso em meio a todos aqueles seres. Todos que estavam lutando contra Dragon Boss por 3 anos tiveram a chance de evaporar Dragon Boss por completo. E assim, Dragon Boss foi derrotado. E assim, a primeira guerra dimensional foi acabada. Passando-se mais centenas de anos depois de Max Carmesin, surge o próximo caçador de anomalias chamado Benjamin Carmesin, ou só Ben. Ben foi um garoto que seguia as regras à força. Ele cresceu caçando anomalias com seus pais. Ele, digamos, foi um caçador de anomalias bem simples até. Fazia o que qualquer caçador já fez. Mas, se eu estou contando sobre ele, então é porque ele é um lendário também. Lembram de Azrael? Pois é, ele, igual ao seu irmão, sobreviveu ao impacto, mas ficou hibernando por milhares e milhares de anos, até que um dia ele adquiriu força e conseguiu se levantar. Quando Azrael acordou, ele teve que ficar preso no planeta Terra, até que seus poderes voltassem ao normal. O planeta que ele odiava tanto. Nesses anos todinhos, Azrael tentou destruir a Terra e a humanidade incontáveis vezes, mas ele sempre era derrotado. Até que um dia, ele descobre sobre as 4 energias primordiais e toda a história delas. Ele descobre aonde elas estão e assim ele usa o poder das energias para tentar, igual a Dragon Boss, destruir a Terra. E novamente, bem sabendo disso, resolve reunir todo o exército que ele é capaz de reunir. E assim começa a Segunda Guerra Dimensional.
E a última de todas, caçadores de anomalias, o clã do chapéu e outros seres de universos diferentes do nosso se juntaram para a grande guerra que estava começando. Azriel, que agora mudou seu nome para Varkmin, lutou até o seu último suspiro e foi preso pelo clã do chapéu em um buraco imenso, do qual ele ficaria preso para sempre. E novamente o bem triunfou perante o mal, mas todos eles ainda tinham a missão de encontrar e devolver as 4 energias primordiais para o lugar em que elas foram retiradas. E após eles devolverem as 4 energias para os lugares em que elas foram tiradas, o multiverso ficou em paz novamente. Mas depois da Segunda Guerra Dimensional, os caçadores de anomalias tiveram um outro problema. Eles não podiam curar as anomalias. Eles não tinham meios para isso. Os únicos que curavam as anomalias eram os primeiros caçadores. Depois, não houve mais nenhuma cura para as anomalias. Então eles fizeram o seguinte. Eles construíram um abismo gigantesco e nesse abismo eles jogavam as anomalias com a esperança de que um dia no futuro elas iriam encontrar a cura para as anomalias. E foi isso que eles fizeram por milhares de anos. Eles caçavam as anomalias e as jogavam no abismo. Eles continuaram com essa tradição até que chegou um dia em que eles caçaram todas as anomalias do mundo. Com isso, os caçadores de anomalias não tinham mais objetivos. E aí, eles começaram a procura da cura. Os anos se passaram e eles ainda não conseguiram criar a cura. Enquanto eles tentavam criar a cura, as anomalias que ficaram presas no abismo começaram a se fundir. E aos poucos, todas as anomalias estavam começando a virar um monstro colossal. Enquanto isso, os anos se passaram e chegamos ao primeiro caçador que descobriu a cura. Meu pai, Lauret Carmesin. Como ele descobriu a cura? Simples. Ele estudou o DNA de sua família para ver se ele encontrava alguma resposta. E ele acabou encontrando o resultado. Ele foi o primeiro caçador a criar uma cura. Mas a cura ainda era muito pouca para todas aquelas anomalias. E além disso, era tarde demais, pois todas as anomalias se fundiram e criaram um monstro colossal imenso. Meu pai, vendo aquilo, já tinha perdido toda a esperança, pois não havia como combater aquele monstro gigantesco. Mesmo estando desanimado e perdido toda a esperança, ele ainda decide se levantar e lutar. Ele faz de tudo para tentar acabar com aquele monstro, mas nada adianta. Então ele encontra mais uma esperança. Ele descobre naquele momento que se ele usasse a raiva Carmesin, ele poderia usar o poder para curar todas as anomalias em um instante. Mas você já sabe o que acontece quando se usa a raiva Carmesin, né? Ele, vendo que essa é a única solução, ele decide se transformar e consegue curar todas as anomalias em um instante. Mas meu pai acaba quebrando todos os ossos do seu corpo e infelizmente não sobrevive. Mas ele, fazendo isso, consegue cumprir a promessa de todos os seus antepassados, que estava sendo procurada já faz mais de 1000 anos. E logo depois do meu pai, eu assumi o manto de caçador de anomalias. Porém, o mundo já estava em paz finalmente. Bem, essa paz durou pouco, pois em 1960 um meteoro caiu aqui na Terra. E você já sabe, não é? Depois que o meteoro caiu aqui na Terra, eu dei a ideia para o governo de criar os caçadores de anomalias. E então, eles criaram a organização Kepler e tudo mais. Poxa, muito irado, vovô. Mas acho que é isso, crianças. Espero que tenham gostado da história. Vovô, o que foi, Rafa? Eu já usei a raiva Carmesin mais de uma vez. O quê? Sério? Como? Isso é impossível. Ninguém consegue sobreviver usando a raiva Carmesin. Eu dei um nome para minha transformação. Eu chamei ela de Rafa Full, porque eu não sabia o que era. Eu achava que ela era só mais um dos meus poderes, mas agora eu vejo que não. Isso é de família. Bom, Rafa, você foi o primeiro caçador de anomalias a usar a raiva Carmesin com tanta facilidade.
mas eu ainda não consigo entender como é que isso é possível. Eu tenho uma teoria. Rafa conseguiu usar ela por causa dos seus poderes. Sim, ele nasceu com os poderes. Ele deve ser assim por causa da radiação do meteoro que a mãe e o pai de vocês pegaram. Só pode ser isso. Mas isso teria afetado o Odd também. Deve ter afetado ele sim, mas acho que isso nem faz mais diferença. Rafa, escute. Você só pode usar a raio carmesim no último caso. Você nunca deve usá-la à toa, entendido? Usar demais pode causar sérias consequências no seu corpo. Uma delas é a queimadura de pele. Outras são crises de ansiedade. E se você ficar tempo demais transformado, você pode perder a sua consciência e o controle. Poxa, eu não fazia ideia. Tudo bem, Rafa. O importante é que você contou. Se você não tivesse contado, eu não saberia como ajudar. Mas bem, vamos dormir. Amanhã a gente vai fazer caminhada.